Em entrevista ao Jornal da Fronteira, nós conversamos hoje com a Gladys Regina Porsche, contadora há 30 anos, trabalha aqui num escritório bem conhecido aqui em Barracão e Dionísio Cerqueira, que é o IFM Contabilidade, do seu Isidoro, da Dona Wanda. E o escritório IFM tem mais de 50 anos de atuação aqui na cidade de Genes. E hoje, dia 22 de setembro, é o dia do contador. E a gente então vai conversar com a Gladys, que também integra o núcleo de contadores aqui da Trifronteira. E é uma pessoa bem participativa em diversas atividades da comunidade, para falar um pouco, Gladys, sobre a importância do contador. Aproveitando esta data então, para a gente conversar sobre esse profissional que é fundamental para todo tipo de negócio. Em muitos negócios é mais fácil faltar o dono do que faltar o contador, né? Exatamente, Luiz. Hoje é o dia que se chama do dia do herói, né? O herói das empresas aí, que é o contador. O que a gente percebe hoje em dia, sim, antigamente se chamava o contador de guarda-livro, né? Que era onde se mantinham os livros dentro dos armários lá e dificilmente de lá eram retirados, né? Usava-se os balanços e os balancetes somente para cadastros de banco e essas coisas, e as empresas e os empresários não se utilizavam desses demonstrativos contábeis para uma análise da empresa, né? Hoje, com toda essa tecnologia, com todos esses novos profissionais no mercado, eu, apesar de ter pouca idade, mas já me considero uma profissional mais antiga, né? Trabalho muito ainda de modo manual, gosto de planilhas manuais. Para mim, existe o Excel e, enfim, outras fórmulas, né? Mas eu prefiro mais o cálculo manual, eu me adapto ainda melhor com o manual, né? E então, hoje em dia, com essas situações desses profissionais, hoje você já pode pegar um balancete ou um balanço ou qualquer demonstrativo e poder utilizar dentro da tua empresa, né? Como a realidade da empresa, né? Liga para o teu contador hoje, quanto que eu tenho de saldo em caixa? Vou poder comprar algum imóvel? Não vou poder comprar? Vou investir no quê? Eu poderia estar investindo em alguma coisa? Então, assim, a gente esperava que se utilizasse bem mais os demonstrativos para que se trabalhasse melhor dentro da contabilidade. Vamos se dizer assim, em tempo real com a empresa, né? O escritório hoje ainda fica um pouquinho atrás porque os documentos vêm para nós 30 dias depois do acontecido. Então, às vezes acontece algumas coisas que a gente não consegue mais remediar, né? Mas um contador hoje dentro de uma empresa, ele tem mais contato, ele trabalha mais diariamente com o proprietário da empresa, então ele consegue passar algumas informações mais em tempo real mesmo. Mas a contabilidade, ela vem avançando cada vez mais, tanto é que hoje é uma das profissões mais procuradas. Todo mundo precisa de um contador, uma pessoa física para fazer a sua declaração, uma pessoa jurídica, até o próprio produtor rural hoje vai precisar de um contador, ele tem que fazer o seu ITR, ele precisa fazer um desmembramento de alguma área, ele precisa fazer, enfim, até a própria nota fiscal eletrônica do produtor que está para entrar em vigor agora, né? Provavelmente o contador vai ter alguma coisa a contribuir, porque dificilmente você vai encontrar algum produtor, bem daqueles pequenos, que tenha um computador, internet e impressora em casa. E as prefeituras não sei se vão estar preparadas para isso. Então provavelmente o contador aí também vai ter que dar uma mão, no caso, até para os produtores rurais. Então a gente percebe que é uma profissão assim, que está cada dia sendo mais procurada e não sendo tão valorizada como deveria ser. Sim. Infelizmente, né? Porque hoje, até recebi uma mensagem de uns colegas aqui, gostaria de expressar, porque eu achei muito interessante, é o que a gente pensa todo dia, que hoje é o dia do contador, eles dizem que é o dia do profissional bombril, né? Que é o contador, assessor, administrador, psicólogo, professor, mediador, enfim, e no final das contas às vezes acaba sendo o réu, né? Que é o culpado de toda a situação, né? Não deu certo que o contador não fez, que isso, que aquilo, não é a realidade do que está aqui e tal, mas é mais ou menos assim, o contador é assim, todo dia é uma situação diferente para a gente estar batalhando. Mas é fundamental que o profissional se valorize, né? Porque isso que já tem essa certa injustiça, e se o profissional não se valorizar, daí cada vez fica mais complicado. Não, é exatamente isso, assim, porque hoje os profissionais, assim, em qualquer área, né?
você tem que buscar inovação, você tem que buscar estudar a legislação. Todo mundo sabe que muda todo dia, né? Sim. A gente tem despesas, a gente tem custos com informativos, com máquinas cada vez mais novas. Hoje, se o computador demorar 2 minutinhos para ligar, você já está brigando, né? Antigamente existiam aqueles... era quase um disco de vinil, né? Um negócio grandão assim que você utilizava para colocar no computador, meia hora para ligar, daí quando esquentava tinha que desligar, né? Sim. Então hoje a inovação é muito importante, só que a valorização do profissional eu considero mais importante hoje do que a inovação, né? Tem épocas aí que a gente, infelizmente acontece, eu acredito que acontece em todas as profissões, né? Mas é uma coisa como se fosse falar assim uma guerra fiscal, né? Entre os contadores. Mesmo questão de preço, mesmo questão de orientação. Tem um ditado muito antigo que eu acho que caberia bem na situação do contador, né? Cada macaco no seu galho, né? Então assim, o contador ele pode realmente ajudar muito a empresa, né? No que ele puder, mas se não for um profissional legalmente habilitado, um profissional que busca a informação correta e que se dedique na profissão, infelizmente pode ser a perdição da empresa e não a salvação, né? Então, hoje são várias, que em toda a situação, né? Tem um médico bom e tem um médico ruim. Sim. E o contador não é diferente, né? Tem um contador bom e tem um contador ruim. Essa profissão ela evoluiu muito nos últimos 30 anos, considerando o tempo que você atua nessa área, Gladys? Muito, muito, muito. Eu, quando me formei em contabilidade, eu me formei no ano de 94, já trabalhava aqui no escritório, trabalho aqui desde 1990, tá? Quando eu cheguei no escritório, computador tinha 1 ou 2 só, era só os chefes que utilizavam o computador, né? Hoje em dia eu tenho colegas aqui no escritório que já tem 2 computadores, um pé e um atravessado para poder dar conta, né? Então é uma coisa assim que evoluiu realmente muito. Na época tinha 1 ou 2 contadores só aqui dentro da cidade que trabalhavam nas empresas. Se não me falha a memória, era a de Cavel, a antiga de Cavel, que tinha um contador próprio, e a Alabasca e Turismo, se não me falha a memória. O restante era só escritório de contabilidade mesmo. E hoje, se você for fazer uma análise, aí tem inúmeros contadores. Então, isso demonstra realmente a evolução da nossa contabilidade. E até a própria valorização, né, da contabilidade. Porque hoje, todo mundo vê até nos noticiários aí, né, de televisão, às vezes prendem aí um empresário grande, alguma coisa assim, daqui a pouco tu vê o contador indo atrás, né? Então, por isso que eu falei, às vezes acaba sendo o réu, né? O culpado da situação. Mas a evolução realmente ela acontece e acontece diariamente. O meio digital não vai substituir o contador, né? Nunca, não, jamais. A cabeça pensante do contador não tem como você ter um contador virtual hoje. Sim. De forma alguma, né? Talvez, eu não tenho experiência em cidades maiores, né? Eu não sei como que funciona assim em grandes centros, né? Mas a gente tem contato com contadores em grandes centros e todos trabalham mais ou menos da mesma forma, né? Porque a máquina ela serve para te ajudar, mas ela ainda não substitui, né? Ao contrário de alguma indústria, alguma coisa assim que pode ter uma máquina, um robôzinho lá que vai fazer alguma coisa, mas a contabilidade hoje, ela precisa de pessoal, pode ser reduzida pela tecnologia, né? Sim. Hoje o nosso escritório aqui conta com 10 profissionais, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse informatizar de uma forma muito maior, poderia reduzir em 50%. Certo. Né? Mas jamais vai substituir o trabalho manual mesmo. E esse profissional, nos dias de hoje, que tem que saber, tem que conhecer as leis da profissão, tem que conhecer a burocracia que a profissão exige, mas também tem que estar atento às inovações. Quais são as características que esse profissional tem que ter? A gente sabe que um contador tem que saber, tem que ser uma pessoa que entenda de números, de cálculos, enfim, que seja uma pessoa minimamente organizada, mas não é só isso. É uma profissão que exige uma série de características. A característica hoje, por exemplo, do contador, a primeira coisa que ele teria que a gente segue à risca
são as normas, né, da questão do CRC. Né? O CRC hoje é o nosso órgão fiscalizador. Então, a primeira coisa que um profissional legalmente habilitado deve ser inscrito no CRC e seguir as instruções do CRC. Mas nessa questão da inovação, da evolução, a legislação ela é muito clara nessa questão. A questão da responsabilidade fiscal, assim como os entes públicos, prefeitos, vereadores, todos têm responsabilidade fiscal. O profissional contador, eu acredito que tenha muito mais. Sim. Né? Porque a partir do momento em que você faz uma declaração de imposto de renda de qualquer pessoa, ou você presta alguma informação sobre, às vezes vem, né, acontecem situações do pessoal vir dizer, não, eu ganho 10 mil reais por mês, mas eu declaro só 2 mil, eu preciso de um rendimento de 10 mil. Infelizmente, o contador não tem como fazer isso. Né? Pode ser que tenha profissionais que façam, mas são esses profissionais que eu falei que não estão nem aí com a questão da responsabilidade. Né? Mas um contador que tenha respeito à profissão e tenha medo de perder o diploma, provavelmente não vai fazer. Então é uma coisa assim que você tem que estar lendo todos os dias, porque a legislação trabalhista, principalmente nesse ano de pandemia, né, foi uma questão assim que mudou em questão de uma semana, foram, se não me falha a memória, mais de 10 instruções normativas. Então tu pode ver em 7 dias, se você for contar, né, sábado, domingo aí, a gente chegava aqui no escritório de manhã, a primeira coisa que fazia era se reunir e pegar as atualizações e ler para estudar o que estava acontecendo, né? Sim. Então, redução de jornada de trabalho, suspensão de jornada de trabalho, aí de repente suspendia, não podia mais suspender, sindicato autorizando, então muita coisa. Esse ano de 2020, sim, para os profissionais de contabilidade realmente foi, assim, exaustivo. Sim. Tem períodos assim que a gente vai para casa, não, vou descansar. Aí dali a pouco dá um barulhinho no celular, você vai olhar, ó, né, legislação que vai entrar em vigor amanhã, depois da manhã, né, então e em específico, nesse ano já era bem puxado, mas nesse ano de 2020, a questão da legislação, assim, chegou muito pesado para nós, muito pesado. E infelizmente, se você não seguir, quem vai pagar e sempre de forma financeira, ou seja, pesando no bolso, é o empresário. Né? Se você não tiver um profissional que esteja a par da legislação, tanto trabalhista quanto tributária, e simplesmente, que nem você falou a questão da tecnologia, simplesmente pegar e dizer, não, vamos jogar alguma coisinha aí para pagar, amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, a conta vem. E vem, Receita Federal já foi muito mais lenta, antigamente demorava até 5 anos para fazer uma análise de uma empresa, hoje encerrou-se o exercício fiscal, em março, abril do próximo ano eles já estão com a verificação. A fiscalização de Santa Catarina hoje já está emitindo uma malha fiscal com os dados de 2019. Né? As empresas que faturaram e não tiraram nota fiscal, que acharam que passar na maquininha do cartão lá já era uma nota fiscal, já tiveram problema. Né? Então as fiscalizações, tanto estaduais quanto federais, elas estão muito atuantes. E os profissionais, infelizmente, aqueles profissionais que não se habilitarem, ou vão pagar a conta junto com a empresa, ou podem condenar a empresa à falência, né? Certo. Gladys, que conselho você daria para os jovens que querem entrar na profissão? Meu Deus. É uma fase bem difícil de eu dar conselho, né? Mas assim, hoje, se eu fosse fazer qualquer curso de graduação, eu faria na área de contabilidade. Porque eu quando comecei a trabalhar na contabilidade, eu não tinha nem noção do que era, do que não era. Entrei quase como um office boy no escritório, fui pegando tanto gosto pela coisa, e hoje não me vejo sem a contabilidade, né? Eu trabalho mais com a área fiscal, não tanto com a contábil, mas é uma profissão assim que te cativa muito, né? É uma profissão, claro, que existem os percalços, né? Assim como a gente tem na vida, assim como tem em outras profissões. Tem dias que você está desanimado, aí acontece alguma coisa boa, você anima de novo. Mas eu acho, na minha opinião, assim, é uma das profissões que estão em ascensão hoje. Né? Então, quem tiver a oportunidade, faça um curso de contabilidade, mas que não perca a essência da contabilidade. Né? A essência do contador, a essência como pessoa, porque hoje a valorização, quando você valoriza um profissional,
quando você elogia um profissional, você está dando quase que um outro diploma para ele, né? Então, aos jovens que estão aí, temos cursos aqui na cidade, cursos muito bons. Nós temos a nossa faculdade, a Unitri, né? Então o pessoal valoriza a nossa cidade e faça um curso de contabilidade. Nós temos muita empresa aí na cidade, tem espaço para todo mundo, mas eu, como mais antiga um pouquinho, gostaria que o pessoal desse um pouquinho mais de valor à questão da contabilidade e não perdesse a essência de como pessoa, né? Porque o contador, além dele ser um contador, ele também é uma pessoa, né? Então, quando o cliente chega aqui no escritório, assim como ele às vezes pode chegar para te xingar, ele também pode chegar para te elogiar. E isso é uma coisa que eu acho que está faltando muito no mercado hoje. A questão do elogio, a questão de você valorizar qualquer profissional, né? Porque eu sei que o mundo é corrido, que os dias tá todo mundo com a cabeça muito cheia, mas um bom dia, um sorriso, eu acho que não faz mal para ninguém. Obrigado, Gladys. Então, da nossa parte também, parabéns aos contadores, você em especial, que está dando uma entrevista aqui para nós, e a todos os contadores que nos acompanham aqui nesta entrevista. Obrigada. Obrigado.